16. Texto muito conhecido, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler novamente: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero nesta noite designar um tema a esta mensagem. Eu quero nesta noite, com a direção do Santo Espírito, falar sobre o grande amor de Deus por nossas vidas. Eu tenho plena certeza que todos vocês que estão aqui sabem que Deus, Ele ama vocês. Mas a Bíblia diz que na presença de Deus há novidade de espírito. Então sempre quando nós lemos, ouvimos, estudamos acerca do amor de Deus, há sempre uma novidade, há sempre algo novo, há sempre um prazer, há sempre um usufruir deste amor. Então esteja sensível ao Senhor. Peça para que Cristo desvende os teus olhos, abra o teu coração, para que você se sinta amado do Senhor nesta noite por meio desta palavra, amém? Vamos orar ao Senhor antes de entrar na mensagem, amém? Senhor Deus eterno, Deus bondoso, Deus piedoso, Deus que se compadece, Deus que nos amou de tal maneira, que entregou o teu Filho unigênito, Deus que provou o teu amor para conosco, em Cristo morrendo quando éramos ainda pecadores. Senhor, é somente o teu Espírito, Pai, que pode nos fazer, Pai, compreender este amor de forma mais aprofundada. É somente o Senhor, meu Pai, revelando o teu amor dentro de nós. É queremos, meu Pai, sentir a satisfação, a plenitude, a completude que há neste amor, meu Pai. Ó Deus, nós seres humanos gostamos de ser amados, mas muitas das vezes as pessoas que nos amam nos magoam com alguma palavra, com algum gesto ou omissão. Mas o teu amor para conosco é um amor incondicional, meu Pai. É um amor eterno, é um amor que não falha, é um amor, meu Pai, que não volta atrás. É um amor, meu Pai, que está condicionado a sempre, meu Pai, revelar mais virtude e glória dentro de nós. Senhor, desvenda os olhos de cada um que estão aqui. Senhor, leve a mente deles cativas a entender mais e mais do teu amor, meu Pai. Espírito de Deus, que esta palavra não consista, Pai, em persuasão humana, mas antes, Pai, na demonstração do poder do teu Espírito. Pois o teu reino não consiste em palavras, Pai, mas em demonstração de poder e virtude. Senhor, que os demônios sejam repreendidos, Pai, que os demônios sejam, meu Pai, dissipados pelo poder do teu nome, Jesus. Que este ambiente, meu Pai, seja acometido com a tua presença de maneira, Pai, que sintamos a notoriedade da tua irradiação invadindo a nossa alma, Senhor. Meu Deus, que não seja mais um culto, que não seja mais uma palavra, que não seja mais um sermão, Pai, mas que este dia venha nos marcar, que este dia, Pai, possa entrar para a história, não porque eu vou pregar, meu Pai, é porque a tua palavra diz que o Evangelho é o poder do Senhor, meu Pai. Queremos sentir este poder, queremos ser acometidos, meu Pai, por esta virtude. Ó Senhor, aviva cada um de nós, derrama mais da tua graça sobre as nossas almas. Ó Senhor, venha quebrantar os corações duros, os corações cansados. Ó Senhor, precisamos de um derramar da tua unção, precisamos de um manifestar, meu Pai, da plenitude do teu Espírito na nossa alma. Ó Cristo, revela mais a tua beleza na nossa alma, revela mais a tua glória no nosso coração. Ó Cristo, que o Senhor nesta noite seja em tudo exaltado e glorificado, meu Pai. Ó Deus, é o que eu vou diante de ti orando, Pai, não pelos meus direitos, mas pelos direitos
direitos e as obras e os méritos de Cristo, Pai, é que eu vou diante do Teu trono da graça, clamando por mais da Tua misericórdia, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor. Amém. Para nós entendermos o amor de Deus, primeiro precisamos entender a condição do homem após a queda e a condição atual da raça humana. Trazendo aqui uma síntese dessa mensagem, vamos entender aqui a condição do homem após a queda. Porque para nós entender o amor de Deus por nós, nós temos que entender a consequência da queda, a consequência do pecado de Adão no Jardim do Éden. A teologia sistemática designa o período pré-queda como o período da inocência, o período em que o homem era puro, ele era santo, não havia em Adão e Eva um resquício de pecado, não havia um pingo de iniquidade dentro da sua alma, eles eram plenos, eles eram puros, eles eram santos, havia uma abundante bondade dentro do coração deles, não havia sequer nenhuma manchinha de iniquidade. Esse é o período designado, o período da inocência, onde o homem era bom, o homem era puro, era santo. Mas conhecemos a história, que a serpente, que era uma figura de Satanás, enganou a Eva, e Eva, sendo enganada pela serpente, ela come do fruto proibido juntamente com seu esposo Adão. É ali então que o pecado ele foi o quê? Manifestado dentro do gênero do homem. E o que significa pecado? Pecado é errar o alvo, pecado é quebrar princípios, pecado é transgredir um padrão de regras. E lá no Jardim do Éden, Eva e Adão, eles quebraram um princípio. E qual foi esse princípio que eles quebraram? Deus deu uma ordem a eles dizendo: olha, do fruto de toda árvore desse jardim vocês comerão livremente, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, deste não comerás, porque certamente no dia que comeres, os vossos olhos serão abertos, e passareis a conhecer o bem e o mal. Foi ali então que eles perderam a inocência. Foi ali então que Adão e Eva foram manchados pelo pecado. Foi ali então que o pecado se manifestou dentro do gênero de Adão e de Eva. E todas as gerações que foram se proliferando, que foram se ramificando, as descendências que vieram após Adão e Eva, nasceram sobre o jugo do pecado. Romanos, Paulo designa dizendo que pelo homem somente o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte passou a reinar sobre todos, por isso que todos pecaram. Então, trazendo aqui de princípio essa introdução, para nós entrarmos no amor de Deus, eu quero trazer aqui uma escrita de um avivalista do passado, chamado Horácio Bonar. Preste atenção, a condição do homem após a queda, a condição do homem após o pecado, após terem perdido a inocência. Qual é o testemunho que Deus dá ao homem? Horácio Bonar diz assim: o divino testemunho acerca do homem é que ele é um pecador. Deus testemunha contra ele, não por ele, e testifica que não há justo, nem sequer um, que não faça o bem. Não há ninguém que entenda, nenhum sequer que busque a Deus. Esse é o testemunho que Deus dá ao homem. Após a queda, todos os homens se tornaram distantes de Deus. Todos os homens estavam destituídos da glória de Deus. Todos os homens se tornaram inimigos de Deus. Todos os homens estavam designados para a perdição eterna. Deus ainda declara que o homem é um ser perdido, desgarrado, rebelde, conforme diz em Romanos 1:30. Todo ser do homem se tornou contaminado pelo pecado, a consciência, a vontade, a carne, a alma, ou seja, todo ser do homem, após a queda,
se tornou pecaminoso. O homem estava desgarrado de Deus, inimigo de Deus. Nesta mesma linha ainda, Robert Murray McCheyne, ele diz assim, se Deus não tivesse me escolhido antes de eu ter nascido, Ele nunca teria visto motivo para me escolher depois, pois não há nada em nós que atraia o amor de Deus. Jó 25, 5-6 diz: eis que até a lua não resplandecesse, e as estrelas não são puras aos seus olhos, e quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. O que isso significa? Que após a queda, o homem se tornou o quê? Um pecador. Se tornou o quê? Inimigo de Deus. O homem se tornou o quê? Um ser amaldiçoado, um ser impuro, um ser sujo, um ser cheio de maldade, cheio de perversidade. Ou seja, observem, Adão e Eva eram puros, período da inocência, não havia pecado neles. Após a queda, o vírus do pecado foi manifestado no DNA do homem, e o homem se tornou o quê? Um ser mau, um ser perverso. Em Gênesis, Deus dá um testemunho do homem dizendo que o coração do homem era mau continuamente. Jeremias diz que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Essa é a condição da raça humana depois da queda. Tudo que há em mim contribui para me afastar de Deus. Ou seja, o homem sem Cristo, tudo que há nele contribui para o afastar mais e mais de Deus. O nosso coração sem Cristo, ele só deseja o pecado. O coração do homem sem a operação do Espírito está aprisionado no pecado. Então, meus irmãos, essa é a condição da raça humana após a queda. Olha o que Robert Murray McCheyne, ele diz mais: eu não desejava conhecer seus caminhos, mas Ele me fez desejar o dia do seu poder. O que significa? Que se não fosse Deus nos amando, nós jamais teria o amado. O amor que existe dentro de nós por Deus, não nasceu primeiro em nós, nasceu primeiro em Deus, porque nisto consiste o amor de Deus, não em que nós o tenha o amado, mas em que Ele nos amou primeiro. Se nós não tivesse sido escolhidos por Deus, jamais nós escolheríamos a Ele, porque não foste nós que escolhemos a Deus, mas Ele que nos escolheu. Então observe a condição do homem após a queda. O homem após a queda estava totalmente enfermo pelo pecado. O homem após a queda não desejava a Deus. O homem após a queda se tornou um ser asqueroso, um ser sujo, um ser caído. O homem após a queda se tornou um ser incapaz de agradar a Deus por si mesmo. O homem após a queda estava morto em ofensas e pecados. Por que morto? Porque o salário do pecado é a morte, e todos estavam dominados pelo pecado. Então todos estavam mortos, todos estavam como ovelhas longe do aprisco. Todos quebraram a aliança que Deus estabeleceu. Então essa é a condição do homem perdido. E o que Deus fez para nos ter nós de volta a Ele? Ele nos amou. Então eu quero aqui mostrar 5 características do amor de Deus para conosco. Eu quero primeiro pontuar aqui o amor incondicional de Deus. Em segundo, o amor sacrificial de Deus, o amor voluntário de Deus, o amor salvador de Deus para conosco, e o amor santificador e transformador de Deus para conosco. Primeiro, o amor de Deus foi mostrado a nós de maneira incondicional. Por que de maneira incondicional? Porque Cristo nos amou de forma incondicional. Porque Deus nos amou
Deus nos amou não pelos nossos méritos. Deus, Ele não nos amou pelas nossas condições. Deus lá do céu, Ele não olhou para minha avó e disse assim: a Neuzinha, ela é boa, então eu vou amar ela. Não. Deus não olhou para mim e falou: eu vou amar o Gabriel porque ele é bom. Eu vou amar o Anderson porque ele é bom. Eu vou amar o Rafael porque existem condições necessárias nele para mim ter o amado. Não. Não havia nenhuma condição em nós para Deus nos amar. O que nós merecíamos era o quê? Era a ira. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira por natureza. A Bíblia diz que nós estávamos sobre a ira de Deus, estávamos na servidão do pecado. Colossenses 1,13 diz que nós estávamos no império das trevas do diabo. Nós tínhamos como pai o diabo, antes de Cristo ter nos chamado. Antes de Deus ter nos chamado, nos convertido, nos regenerado, manifestado o teu Espírito sobre a nossa vida, estávamos manchados, todo sujo. O nosso coração não desejava Deus. Aí o que Deus fez? Deus nos amou de maneira incondicional, apesar de nossos pecados, apesar de nós estarmos longe de Deus, Ele nos amou de forma incondicional. A Bíblia diz em Efésios 5,25, parte B: como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Romanos 5, do versículo 6 a 8 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Então o que a gente fez por Ele ter morrido por nós? A gente não fez nada. Ele nos amou de forma incondicional. Ele nos amou de forma gratuita. Ou seja, a gente não precisou pagar nada para Ele ter nos salvado. Até a fé que nos faz crer nele, foi Ele que nos deu. A Bíblia diz em Jonas 2,9, parte B, que a salvação pertence ao Senhor. Deus nos amou, ainda quando éramos fracos, e Ele morreu por nós. E Ele morreu por nós ao seu tempo. Aí Paulo continua dizendo: por quê? Apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o que Deus viu em nós para ter nos amado? Deus não viu nada, só viu pecado, só viu iniquidade, só viu falhas, soberba, orgulho, frieza, mornidão, desprezo para com Ele, avareza, luxúria. Mas mesmo assim Ele nos amou. Amém. De forma incondicional. 1 João 4,10 diz: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. João está dizendo: não foi vocês que amaram a Deus, mas em que Ele te amou primeiro. E qual foi a prova que Ele nos amou? Enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,9 diz: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Então, primeiro ponto, o amor por nós foi incondicional. Segundo, o amor de Deus por nós, além de ser um amor incondicional, ou seja, Deus não amou a gente pelas nossas condições, foi de forma incondicional. Deus nos amou antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Ele já tinha nos amado. Antes que o feto começasse a desenvolver dentro do ventre da nossa mãe, Ele já nos amava. O amor de Deus por vocês, o amor de Deus por nós é um amor eterno, é um amor infinito. Observe que o texto que a gente fez usa aqui, João 3,16, que Deus nos amou de tal maneira, ou seja, o amor de Deus por nós é um amor infinito, é um amor indivisível, é um amor inexplicável. Não existe, meus irmãos, limite, não existe cálculo para calcular a dimensão do amor de Deus. Não existe matemática que faça um cálculo que diga: olha, o amor de Deus por nós, o cálculo e a soma é tal. Não, o amor dele é infinito.
infinito, o amor dele é incondicional, o amor dele é inexplicável, o amor dele, meus irmãos, é um amor que não existe palavras no mundo para descrever e escrever o amor que ele tem por mim e por você, meu irmão. Ô meu irmão, o amor dele é incondicional. Deus, ele não deixa de te amar quando você peca. Porque tem pessoas que pensam assim: eu pequei, Deus está me amando um pouquinho. Eu estou orando, estou lendo, estou indo para o monte, Deus está me amando mais. Não, meu irmão, o amor de Deus por nós não depende da nossa condição. O amor que ele tem por nós não depende das nossas obras. Ele nos ama e ele provou o amor dele através de Jesus. Então o amor dele é incondicional, meu irmão. Antes que o mundo fosse criado, antes que Deus tivesse criado as estrelas e distribuído elas no universo, antes que Deus tivesse criado os planetas, o mar, os animais, antes que Deus tivesse criado Adão, ele já te amava. Antes de você sentir que ele te ama, ele já te amava. Amém, Senhor. Então o amor dele é incondicional. E além do amor dele ser incondicional, o amor dele também é o que? Sacrificial. Por que sacrificial? Porque ele não somente disse, ele não somente declarou que ele nos ama, ele provou. Deus, ele não fez só um poema e disse assim para os discípulos: escreve aí na Bíblia que eu amei eles. Não, ele provou o amor dele. E o amor dele provado foi o que? Enviando seu Filho unigênito ao mundo. E Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morrendo. Ou seja, ele provou o amor dele através de um sacrifício. João 4,9: ele enviou seu Filho unigênito ao mundo. Então ele provou o amor dele. O amor de Deus foi um amor de ação, de manifestação. Então, segundo, o amor de Deus por nós foi um amor sacrificial. O amor de Cristo por nós custou sua própria vida. O amor de Cristo por nós foi sacrificial. Cristo sofreu grande dor por amor a nós. Seu amor por mim, por vocês, foi sacrificial. João 10,15 diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ele deu a vida por você, meu irmão. Mas ele, Cristo, foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ou seja, ele foi transpassado. Ou seja, olha o sacrifício aí. Sacrifício fala de dor, sacrifício fala de dar vida, e foi esta a prova do amor dele por nós. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Observa, ele foi transpassado, ele foi esmagado, ele foi castigado, ele foi ferido por amor a você, meu irmão. Esse é o amor de Deus. Você quer se sentir amado nesta noite? Volte a sua mente para Jesus. Ele morreu, ele sofreu por mim e por você. A Bíblia diz que todos nós, como ovelhas, nos desviávamos. Ou seja, todos nós estávamos longe, perdidos. Merecemos o que? Castigo. Merecemos o que? Punição. Merecíamos o que? Ser lançados no inferno. Por quê? Porque Deus é justo. Deus não é a favor do pecado. E nós, sendo pecadores, como Deus poderia nos amar sem nós pecadores? A punição que era para vir sobre nós veio sobre o Filho. A punição que era para vir sobre eu e você, a Bíblia diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Sabe por que Jesus sofreu lá na cruz? Porque os nossos pecados foram imputados, os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. E por que ele teve que sofrer? Porque a ira do Pai, que era para vir sobre vocês, sobre mim, veio sobre o Filho. Então na cruz ele foi transpassado, na cruz ele foi esmagado, na cruz ele foi ferido, na cruz ele foi afligido, ele foi oprimido, ele foi entregue ao matadouro. Por causa de quem? De mim e de você, meu irmão. Filipenses 2,8 diz
e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, a morte. Por que ele morreu? Porque a prova do amor dele para conosco foi o sacrifício. Primeiro foi incondicional e depois foi o quê? O sacrifício. Eu vou dar um exemplo de um amor sacrificial. Você está com seu filho, você está com a sua esposa, com seu esposo ou com alguém que você ama. Aí de repente vem uma pessoa assaltar. O amor que você tem por aquela pessoa, você vai dar vida, você vai entrar na frente. Foi isso que Jesus fez por nós. A ira de Deus estava mirada a nós, por sermos pecadores. Deus, ele iria nos matar. Deus estava furioso com a raça humana. E ele está ainda com todos aqueles que não têm Cristo. Aí Jesus veio e se colocou na frente. E ele foi punido em nosso lugar. Ele foi transpassado em nosso lugar. Por isso que Isaías, no capítulo 53, versículo 5 ao 7, ele descreve o amor de Deus por nós. Ele foi esmagado, ele foi castigado em nosso lugar. Sabe o que isso significa? Todos nós estávamos presos, todos nós estávamos no corredor da morte. A data do nosso sacrifício já estava estabelecido. Aí Jesus, ele entra e paga a nossa punição, e paga o nosso castigo, e ele foi obediente até a morte. Ou seja, a morte, sabe o que é morte? Ele morreu por você, ele sofreu dor por você. Romanos 5,10 diz: e quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho. Então a gente só foi perdoado, a gente só foi reconciliado, a gente só pode ser justificado por causa da morte do seu Filho. Olha o sacrifício aí. Se Cristo não tivesse morrido e ressuscitado, meu irmão, nós jamais iríamos ser perdoados. A gente só pode ser perdoado, a gente só pode ser purificado, a gente só pode ser reconciliado com o Senhor, a gente só pode herdar a vida eterna porque ele morreu na cruz, porque ele foi obediente até a morte de cruz. A gente só pode ser reconciliado com ele mediante a morte do seu sacrifício. Agora eu quero que você se sensibilize para você entender a morte. Que morte foi essa? Vamos analisar. Vamos ver alguns aspectos de forma bem resumida o que Cristo padeceu por nós. O que ele padeceu? Porque observa que o amor dele é incondicional. E esse amor incondicional ele foi provado. Deus, ele provou. Ele entregou o Filho para morrer, para sofrer, para padecer. Cristo, o amor de Deus custou a vida dele. Ou seja, Cristo deu a vida por amor a nós. E quando eu preparava essa mensagem, eu dizia: Senhor, me faça entender mais esse amor. O Senhor deu sua vida por mim. O Senhor sofreu por mim. O Senhor carregou uma cruz pesada por mim. As suas mãos foram perfuradas por amor a mim. Revela, Senhor, esse amor dentro de mim. E observem um resumo do sacrifício que Cristo padeceu a nosso favor. Preste atenção. Os cravos que Jesus foram colocados na mão dele tinha de 13 a 18 centímetros de comprimento por 1 centímetro de diâmetro. Eram cravos grandes, não era um cravo como essa caneta, 18 centímetros, 1 centímetro de diâmetro, era um pouco, a espessura era um pouco grande, sendo enfiado na mão de Jesus. Quando Jesus estava pendurado na cruz, antes de Jesus ser pendurado na cruz, Jesus ele passou por um processo de chicoteadas. Os chicotes romanos, flagrum, tinha pedaços de ossos ou de metal nas pontas de suas 3 tiras, o que chegava a arrancar pedaços de pele e ferir os órgãos internos. Cristo sofreu 2 séries de 39 chicotadas, ou seja, contando-se
as 3 tiras, ele levou aproximadamente 234 açoites. Jesus, ele ficou praticamente nu, com as suas mãos amarradas, com as suas costas encobertas, e soldados fortes, com chicotes na mão, com 3 tiras, era um chicote e tinha 3 tiras, e a história vai dizer que essas 3 tiras eram pedaços de ossos e pedaços de metal, e esses soldados romanos, com muita violência, eles batiam nas costas de Jesus, eles deram 39 chicoteadas, 39 vezes 3, somatiza 234, então foram 234 chicoteadas nas costas de Jesus. E não era chicote que só batia, eles tinham pontiagudas, eram chicotes que penetravam na carne, entravam na carne, quando eles puxavam com violência, pedaços de carne eram retirados das costas de Jesus. Alguns dizem que os órgãos de Jesus dava para ser visto, bem provável que o pulmão de Jesus estava para ser visto, bem provável que a costela de Jesus estava sendo vista, e o sangue de Jesus caindo no chão. Quando você tem um cortinho na mão, dói, né? Quando sonha quebra. Foram 234 chicoteados, meus irmãos. E por que ele teve que sofrer? Ele estava provando o amor dele por nós. Ele estava provando o amor dele por nós. O Filho do Deus vivo, todo-poderoso, que viveu eternamente com o Pai na eternidade, ele deixou o reino de glória para vir numa terra suja, numa terra imunda, numa terra podre, tomar soco no rosto por amor a nós, ser esbofeteado por amor a nós. Cristo, além de ter o sofrimento físico, Cristo também ele teve o sofrimento espiritual e emocional. Maior do que as dores físicas de Cristo foi sua agonia espiritual. Jesus sempre foi um com o Pai desde a eternidade. Ele sofreu seu completo afastamento. Jesus foi misteriosamente feito maldição em nosso lugar, levando sobre si os pecados de todos. Bem provável que Jesus foi exposto completamente nu perante a multidão. Os pés e as mãos de Cristo foram agravados com grandes pregos. Bem provável que os nervos de Jesus foram rompidos. Isso foi o que? O sacrifício dele por nós. O corpo todo achicoteado, pele caída, os órgãos de Jesus Cristo com certeza foram afetados, porque não foi uma, 2 chicotadas, foram 234. E os chicotes, eles eram como se fossem lâminas, como se fossem pontas de faca. E os soldados de Roma não eram fracos, eles eram fortes. E eles batiam com muita violência nas costas de Jesus. E Jesus, com o corpo todo ensanguentado, todo machucado, foi colocado também sobre a cabeça de Jesus uma coroa. E é bem provável que essa coroa era um espinheiro de Jerusalém chamado Pariurus Spina Christi, que eram espinhos bem pontiagudos. E foi feita uma coroa com esses espinhos. E esses espinhos, essa coroa foi colocada na cabeça de Jesus. E quando essa coroa foi colocada na cabeça de Jesus, eles bateram para que esses espinhos penetrassem no crânio de Jesus, ferindo o nervo trigêmeo, causando uma dor, meus irmãos, que nem a morfina era capaz de amenizar. Você quer ter só uma ideia bem pequenininha da dor? Então, se pegar a caneta e fazer assim, ó, você vai ver a dor. E aqueles cravos pontiagudos, os soldados batendo na cabeça de Jesus, perfurou, meu irmão. O corpo de Jesus já estava todo ferido. Jesus com aquela coroa na sua cabeça. Jesus ainda ele teve que enfrentar a via dolorosa. E o que é a via dolorosa? Da onde Jesus
foi achicoteado, Jesus teve que carregar a parte horizontal na cruz, de cerca de 30 quilos. Então pensa, Jesus com o corpo todo machucado, com o corpo ensanguentado, com uma coroa de espinho sobre a sua cabeça. Com certeza alguns médicos dizem que Jesus ali, ele estava com uma profunda febre. Jesus estava desnutrido, porque Jesus, desde que ele foi pego no monte, orando pelos soldados, ele foi levado para a casa dos religiosos, e pela manhã ele foi levado para a casa de Anás, Cafás, e ali Jesus não se alimentou com nada. Então, se coloca no lugar de Jesus, meu irmão. Esse foi o sacrifício. Sabe por que ele sofreu isso? Por amor a nós. E é importante a gente sempre trazer essa recordação na nossa mente, do sacrifício de Cristo por nós. E Jesus Cristo então todo machucado, os soldados pegaram a parte horizontal da cruz, que pesava sabe quantos quilos? 30 quilos. Pegaram aquela cruz, colocaram nas costas de Jesus, e Jesus ele teve que andar rumo ao Gólgota, rumo ao lugar chamado da caveira. E Jesus andando, a via dolorosa, a via de horror. Alguns historiadores dizem que Jesus ele andou entre 900 a 1.500 metros até o Calvário. E Jesus andando, e toda a multidão zombando dele, toda a multidão escarnecendo de Jesus, zombando de Jesus, professando palavras de baixo calão contra Jesus. E Jesus com 30 quilos nas costas, andando rumo ao Gólgota. Foi como eu disse para vocês, que Jesus foi obediente até a morte. Enquanto Jesus estava caminhando aquela via dolorosa, ele sabia que quando ele cumprisse a vontade do Pai, ele estaria remindo, ele estaria satisfazendo a justiça do Pai pelos nossos pecados. E quando Jesus chegou lá na cruz, ele foi pendurado. Jesus teve sede. O corpo de Jesus sofreu muitas câimbras, espasmos. Jesus sofreu desidratação. Jesus sofreu policontusões. Jesus sofreu exalação insuficiente com retenção de gás carbônico no sangue e nos pulmões. Meu irmão, Jesus sofreu muito por nós. Jesus ele sofreu muito por pecadores como eu e você. Você acha que o que você passa, meu irmão, não chega nem em lugar nenhum do que Jesus sofreu? Quando você achar que você está sofrendo, meu irmão, olha pelo que Jesus sofreu por amor a você. Você quer fazer o teste de um chicote? Fica sem camisa, pega uma vara e dá uma varada nas suas costas para você ver. Você quer ter uma ideia do que é uma coroa de espinho na sua cabeça? Pega uma faca só, você vai ter ideia. Este foi o sacrifício de Deus por nós. Esta foi a prova de Deus por nós na cruz. Amém. Jesus suou sangue. Jesus foi humilhado, foi ultrajado por amor a nós. Então esse foi, de forma bem resumida. Eu poderia entrar aqui nos detalhes bem aprofundados de cada parte do sofrimento dele. E eu encorajo a vocês a estudarem isso. Estude bem detalhadamente o que Jesus padeceu na cruz do Calvário. Estude um pouco sobre espasmos. Estude um pouco sobre cãibra. Cãibra dói, não dói? Jesus sofreu muitas cãibras na cruz, porque o peso do corpo de Jesus estava sendo apoiado sobre os pregos na mão e nos pés. Jesus teve dificuldade para respirar devido à posição. Se você estudar médicos que fizeram estudos sobre o sofrimento de Cristo, você vai ter uma ideia da dimensão desse sacrifício, da dimensão da dor que ele sofreu por nós. Então, o segundo ponto que Deus nos ama é o amor sacrificial. E ele, meu irmão, Jesus, ele se
se sacrificou de forma voluntária. Ele não ficou brigando com o pai. Não, pai, eu não quero morrer não, pai, por eles. Não, pai, eu vou sofrer muito, pai. Não, pai, me livra desse chicote. Não, meu irmão, ele se entregou voluntariamente por amor a nós. Mesmo Jesus sabendo que iria sofrer, mesmo Jesus sabendo que iria tomar 234 chicoteadas nas suas costas, no seu corpo, mesmo Jesus sabendo que tomaria soco no rosto, cuspida no rosto, mesmo Jesus sabendo que uma coroa de espinho ia ser colocada sobre a sua cabeça, mesmo Jesus sabendo que o Pai viraria o rosto para si por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele, mesmo Jesus sabendo, meu irmão, que ele seria abandonado, mesmo ele sabendo que ele iria ser humilhado, ele nos amou e se entregou por amor a ti, por amor a mim. Cristo nos amou de forma voluntária e se entregou ao nosso favor, meu irmão. Cristo se entregou por nós, Cristo se entregou de forma livre e de forma espontânea ao nosso favor. De forma espontânea. Ou seja, Jesus sabia que ele ia sofrer, ele sabia que ele iria sentir dor, Jesus sabia que ele seria castigado na cruz pelos nossos pecados, Jesus sabia que ele seria ferido, mas mesmo assim, ele quis sofrer. Olha que amor é esse, que Deus faça nós entendermos mais esse amor. Espírito de Deus nos constranja, meu Pai. Espírito de Deus quebranta o nosso coração, Senhor. Meu Deus, leva a nossa mente cativa a entender este amor. Não queremos entender este amor só de forma teórica, Pai, mas queremos ser constrangidos por este amor. Oh Deus, este amor voluntário ao nosso favor, Senhor. Meu Deus, desvende dos nossos olhos, Espírito Santo. Faça nós valorizarmos mais este amor, Senhor, que o Senhor teve por nós, meu Pai. Foi um amor voluntário. João 15,13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. 1 João 3,16 diz: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. João 10,11: eu sou bom pastor, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Oséias 14,4: eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei. Foi voluntariamente o amor de Deus por nós, foi voluntário, ou seja, ele quis dar vida por nós, ele quis morrer por nós. Cristo, ele voluntariamente nos amou. O bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas, meu irmão. Foi voluntário. Ele quis, meus irmãos, nos amar. Essa é a mensagem do Evangelho. É isso que precisa reger a nossa mente. É isso que precisa ser mais pregado, ser mais ensinado. O coração do Evangelho é o amor de Cristo por nós, porque foi este amor que Ele teve por nós, é que eu e você fomos declarados justos diante de Deus. É por este amor que eu e você fomos redimidos, perdoados. É por meio deste amor que eu e você vamos herdar a vida eterna. Sabe por que a gente vai para o céu, meu irmão? Não porque somos bons. Eu e você não vai para o céu porque lemos a Bíblia, mas a gente vai para o céu porque Ele morreu por nós, porque Ele se entregou por nós. E quando chegarmos no céu, iremos se alegrar de saber que só estamos ali porque Jesus, Ele pagou o preço por nós. Nós só iremos estar no céu porque Ele nos amou de forma incondicional, de forma sacrificial e de forma voluntária, meus irmãos. Você quer se alegrar, meu irmão? Pense no amor de Cristo. Quando você se sentir desprezado pelas pessoas, pense no amor de Cristo. Quando você estiver triste, abatido, angustiado, pense no amor de Cristo, meu irmão. Foi um amor
Espírito Santo só habita em nós porque o amor dele foi revelado na cruz. O Espírito Santo só está dentro de nós porque lá na cruz ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou, após 40 dias ele enviou o seu Espírito para revelar dentro de nós a obra de Cristo realizada na cruz. Além do amor dele ser voluntário, o amor dele também é salvador. É salvador o amor dele. Cristo é nosso salvador. Cristo nos salvou da ira de Deus. Cristo nos salvou do inferno. Cristo nos salvou dos nossos pecados que nos levaria para a condenação eterna, meu irmão. Ele nos salvou do quê? Ele nos salvou da ira. Ele nos salvou dos nossos pecados que nos condenava. Ele nos salvou da maldição da lei. Cristo, meu irmão, nosso salvador. Lucas 2, do 10 a 11 diz: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, meu irmão. E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, meu irmão. O amor de Deus por nós é um amor salvador. O amor dele nos salvou da condenação. O amor dele nos salvou da ira. O amor dele nos salvou do inferno. O amor dele nos salvou das acusações do inferno, meu irmão. Este amor para conosco, meu irmão, é um amor que nos traz segurança. É um amor que nos traz inculpabilidade. É um amor que nos traz inocência, meu irmão. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Será tribulação, será angústia, será aflição, meu irmão. Nada pode nos separar desse amor, nada. Por quê? Porque ele é salvador. Ele é um amor que nos salvou e ele continua nos salvando. Esse é o amor de Deus por você, meu irmão. Ele é salvador. Nossos pecados nos condenavam. Sabe o que eram nossos pecados? Era um câncer maligno. Câncer maligno. Câncer maligno, quando ele vem para matar. Então eu e você recebemos da parte de Deus eu e vocês recebemos de Deus o resultado do pecado. E o resultado do pecado foi o quê? Que os nossos pecados nos matariam. Ou seja, qual seria o nosso futuro se Jesus não tivesse morrido por nós? A morte. Primeiro a morte espiritual, depois a morte física, e por fim o inferno. Então todos nós estávamos enfermos com esse câncer maligno que se chama pecado. E esse pecado iria nos matar e levar para o inferno. Mas o que o amor de Deus fez? Nos salvou do pecado. Amém. O amor dele nos salvou da condenação. Amém. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Para pensar, aquela pessoa, ela recebe do médico o resultado do exame e está lá, 6 meses de vida. Você acha que essa pessoa vai ficar feliz ou triste? Triste. Só tem os 6 meses de vida. Mas daqui a pouco ela recebe a notícia: você foi curada. Essa pessoa vai ficar feliz. Foi o que Cristo fez por nós. Cristo nos sarou dos nossos pecados, meu irmão. Não existe pecado que possa nos condenar. Não existe nada, absolutamente nada, meu irmão, que pode nos afastar deste amor salvador. Nada. João 4,42 diz: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ele é o nosso Salvador. Não é prazeroso ser salvo? Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é ser salvo. Meu irmão, pressuponha que você está numa ribanceira e você está num caminhão cheio de dinamite, numa ribanceira, e lá no final dessa ribanceira tem um abismo, e você está lá com esse caminhão desesperado. Você sabe que você vai morrer, o caminhão está sem freio, e você está descendo aquela ribanceira,
E você sabe que quando chegar lá no fim você vai morrer, mas de repente chega alguém e te tira desse caminhão, você vai se alegrar, meu irmão. Isso é o amor salvador de Cristo. Pressuponha, meu irmão, que você está sobre a mira de bandidos. O bandido está com a arma dentro da sua cabeça, está dizendo assim, ó, daqui 30 minutos eu vou te matar. Você não vai ficar feliz, vai ficar desesperado. Aí daqui a pouco chega alguém para te salvar. Você vai ficar feliz, você vai ficar alegre. Foi o que Jesus fez por nós. Os nossos pecados nos condenavam. Como eu disse aqui no princípio, a nossa condição era de inimizade contra Deus. Estávamos destituídos de Deus. Nosso coração não desejava, mas Ele provou o amor dele para conosco, enviando Cristo para morrer por nós. Ou seja, Deus, Ele trouxe o antídoto para a nossa alma. Meu irmão, qual é o remédio para o pecador? Qual é o remédio para a alma que está cheio de pecado, cheio de vício? Qual é o remédio para aquela alma que não quer mais viver? Qual é o remédio para o depressivo? Qual é o remédio para quem sofre? Qual é o remédio para quem é pornógrafo, é prostituto, é viciado, é alcoólatra? Qual é o remédio para aquela pessoa que não tem mais paz? É Jesus, o Salvador. É só Jesus que pode nos salvar do inferno, meu irmão. É só Jesus que pode purificar os nossos pecados, meu irmão. É só Jesus que pode nos dar vida e vida com abundância, meu irmão. A Bíblia diz, meus irmãos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz que o diabo não veio senão para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, meu irmão. Este amor salvador nos dá alegria que o ouro e a prata não podem nos dar. Este amor salvador nos dá paz que o mundo não pode nos dar, meu irmão. Este amor nos dá satisfação de viver que o mundo não pode nos dar. Eu quero estar contigo, meu irmão. Precisamos saborear mais desse amor. Colossenses 1,13 diz: o qual nos tirou das trevas, ou seja, nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Ou seja, o qual nos tirou da potestade das trevas. O que Paulo está se referindo aqui à potestade das trevas? O império das trevas, o império do diabo, é um império, é uma potestade. Ou seja, o império das trevas é uma organização. Todos aqueles que estão longe de Cristo, todos aqueles que não são salvos, eles estão escravizados no império do diabo. Todos aqueles que estão longe de Cristo estão acorrentados pelo pecado. Todos aqueles que estão longe de Cristo estão num abismo, lá no profundo do abismo. Aí Paulo está dizendo, o qual nos tirou. Ou seja, esse termo nos tirou, não, na verdade o termo nos transportou, fala de uma missão resgate. Foi o que Jesus fez por nós. Estávamos no império das trevas. Eu estava onde? No império das trevas. Eu estava aprisionado pelo pecado. Eu estava cego pelo pecado. O diabo me encheu de corrente e me colocou dentro de uma prisão. Eu não conseguia sair dali. Você também estava nessa condição. Mas o que ele fez? Ele nos tirou da potestade das trevas. Sabe o que Jesus fez? Ele foi lá no império de Satanás. Ele foi ali triunfante. E ele quebrou as correntes do pecado. Ele derribou o império de Satanás. Ele te pegou, ele me pegou, meu irmão. E ele nos transportou para o seu maravilhoso reino de luz. O que ele fez conosco? Ele nos salvou, ou seja, ele nos tirou, ele nos transportou, ele nos levou para o seu reino de amor. Meus irmãos, o amor de Deus para conosco é um amor salvador, meu irmão.
irmão. Ele te salvou da lei do pecado e da morte. Ele te salvou da maldição da lei. Ele nos salvou, meu irmão, da ira de Deus. A ira de Deus estava para vir sobre nós e Cristo nos salvou. Cristo nos livrou, meu irmão. Glória a Deus. Para nós estarmos partindo para o final, então guarde, o amor dele é incondicional, o amor dele é sacrificial, o amor dele é voluntário, é voluntariedade, foi por amor mesmo. É que nem Médicos Sem Fronteiras, eles vão para outros países, eles dão a vida para ajudar os doentes do continente da África. Eles dão a vida por aquelas almas, é voluntário. Foi o amor dele por nós. O amor dele foi voluntário por nós, para curar nossas feridas, para sarar os nossos pecados. E o amor dele é o quê? Para a última parte, o amor dele é santificador e transformador. A morte de Cristo por nós, além de nos livrar da ira de Deus, do pecado e do inferno, Cristo opera em nós também a obra da santificação. Enquanto Cristo não voltar, Ele estará nos conformando à sua imagem, gerando em nosso interior sua obra e vontade. O Espírito Santo de Deus, a nos regenerar, opera em nós o novo nascimento e inicia em nós a obra da santificação, nos despojando do nosso velho homem e nos revestindo da nova criatura, que segundo a Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O amor de Cristo por nós tem como objetivo nos aperfeiçoar até a consumação de todas as coisas. O que significa? O amor dele também é santificador e transformador. Porque quando Deus envia o Espírito Santo, o Espírito de Deus vai nos convencer dos nossos pecados. O Espírito de Deus é aquele que vai revelar dentro de nós o resultado, o efeito da obra de Cristo. O Espírito Santo é o agente que vai transferir, revelar dentro de nós o poder do que Cristo fez na cruz. O Espírito Santo, de forma figurativa, é como aquele que está injetando em nós o antídoto. Por exemplo, você está doente, você vai no posto, eles vão pegar o antídoto e vão aplicar no seu corpo. Aquele antídoto, ele vai te curar. Aquele antídoto, ele vai destruir as bactérias, os vírus que está te causando alguma doença. O Espírito Santo, ele faz isso. Ele injeta dentro da nossa vida o resultado da morte e da ressurreição de Cristo. Ou seja, é o Espírito Santo que revela a obra de Cristo dentro de nós. É o Espírito Santo que revela o amor de Deus dentro de nós. É o Espírito Santo que nos regenera, que nos converte. É o Espírito Santo que muda o nosso coração. É o Espírito Santo que muda as nossas vontades, que muda os nossos pensamentos, que muda os nossos hábitos. É o Espírito Santo que muda o nosso estilo de vida. É o Espírito Santo que nos ensina a amar a Cristo. É o Espírito Santo que revela quem Deus é dentro de nós. É o Espírito de Deus que faz isso. Então, qual é o propósito do amor santificador? É que o amor do Senhor, ele vai estar dia após dia nos aperfeiçoando. Ele vai estar dia após dia nos perdoando. Porque o perdão de Deus, ele tem dois estágios. O primeiro, ele nos perdoa, e a cada dia ele vem nos perdoando. Cristo morreu pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Aquele pecado que você vai praticar lá no futuro, ele já foi pago na cruz. Isso não te dá liberdade para você pecar, mas todos os nossos pecados já foram pagos. Nós fomos declarados diante de Deus justo. Romanos 5,1 diz: tendo pois sido justificados pela fé, temos paz com Deus.
Ou seja, Deus em Cristo colocou sobre nós a sua justiça. Então, após sermos justificados pela fé em Cristo, nós entramos no processo da santificação e no processo da mortificação. O que significa? O nosso velho homem a cada dia está sendo morto. E o nosso novo homem em Cristo está sendo o quê? Revelado em nós. Como eu preguei aqui quinta. Se portanto já ressuscitaste com Cristo, o que é ser ressuscitado com Cristo? Na cruz, o nosso velho homem foi sepultado em Cristo, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por que ele ressuscitou? Para revelar a vida dele dentro de nós. Eu e você ressuscitamos juntamente com Cristo. Cristo nos vivificou, ou seja, Cristo ressuscitou a nossa vida espiritual, porque a nossa vida espiritual estava morta. A ressurreição de Cristo trouxe o que em nós? A ressurreição dele em nós, trazendo vida, trazendo conexão com ele. Então, após sermos vivificados, após sermos regenerados, Cristo, ele terá como objetivo nos santificar. Meu irmão, o propósito de Cristo ao nos santificar é operar o poder dele contra o pecado que age em nós. Não existe pecado que possa ser mais poderoso do que a morte e a ressurreição de Cristo. Este pecado que te tenta, essa sua fraqueza, ela não é mais poderosa do que o sangue de Cristo. Essa acusação que o diabo lança na sua mente não é mais poderosa do que a morte de Cristo. Amém, Senhor. Quem tentará acusação contra os escolhidos? É Deus quem o justifica. Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é por nós, e Ele é por nós para nos santificar. Nós somos a noiva de Cristo. Amém. E nós, sendo a noiva de Cristo, nós estamos sendo preparados para o casamento. O que significa o casamento? O casamento significa a volta de Cristo. Eu quero que todos abram lá em Efésios 5:25. Efésios 5:25. Diz assim, ó, Efésios 5:25. Diz assim, ó: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, ou seja, Cristo amou a nós, e Ele a si mesmo se entregou de forma voluntária e sacrificial por nós, para o quê? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então observe, o amor de Deus por nós é um amor também santificador, é um amor transformador. Ou seja, a cada dia, se nós estivermos andando em espírito, se nós estivermos obedecendo a palavra, se nós estivermos confiando no Senhor, se nós estivermos olhando para Cristo, que é autor e consumador da nossa fé, se nós estivermos renunciando o pecado, se nós estivermos se aplicando a palavra, o Espírito Santo, ele vai ser o agente que vai operar em nós a santificação, ele vai operar em nós a purificação, pela lavagem da sua palavra. Então a palavra é água para nos purificar. A palavra é o agente que despojará de nós o velho homem. É a palavra que estará a cada dia purificando as manchas do nosso caráter. É a palavra, por intermédio da operação de Cristo, que vai estar cada dia, meu irmão, nos elevando numa dimensão maior espiritualmente. Então esse amor, ele é santificador, meu irmão. Amém. E como Paulo está dizendo, que ele vai nos santificar, vai nos purificar para quê? Para nos apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Sabe o que isso significa? Para me concluir, nós somos a noiva de Cristo, certo? Uma noiva, antes do casamento, ela se prepara.
A noiva não vai acordar de manhã, só escovar o dente, lavar o rosto, pôr o cabelo pro lado, pôr o vestido e vai casar. Não. Tem todo aquele processo de preparação. Tem aquele preparo psicológico, tem o preparo emocional, vai no salão de cabeleireiro, faz o penteado, coloca a maquiagem, faz as unhas, compra o vestido, tem todo aquele preparo. Ou seja, eu e você sendo a noiva de Cristo, Cristo está nos preparando, porque nós somos a noiva. Então Ele está nos preparando, Ele está nos adornando. Uma noiva no casamento, ela quer estar perfeita. A noiva não vai chegar no casamento de qualquer forma, ela vai chegar bela, ela vai chegar bonita, ela vai chegar de forma esplêndida, ela vai chegar de forma vislumbrante. Por quê? Porque ela vai consumar o casamento. É isso que Cristo está fazendo conosco. A cada dia Ele está nos adornando. Nós como sua noiva, Ele está nos purificando. Amém. Ele está nos moldando. Ele pega nossos defeitos e Ele vai consertando, meu irmão. É que nem a mulher ela quer o rosto lisinho, a mulher ela quer o cabelo belo. Muitas das vezes nós, como noiva de Cristo, o nosso rosto ainda está tudo deformado. Então o que Cristo vai fazer? Ele vai adornar a nossa vestimenta. Amém. Ele vai adornar, meu irmão, todo o nosso caráter, e Ele só vai voltar quando o seu povo eleito, o seu povo escolhido, separado antes da fundação do mundo, estiver preparado, sem ruga, sem mácula, santos e irrepreensível, é que nós iremos ser arrebatados, é que Cristo virá com poder e grande glória, e nos levará, meu irmão, para nos encontrarmos com Ele nas bodas, para desfrutarmos da eternidade. Oh, meu irmão, esse dia vai ser glorioso, meu irmão. Esse dia vai ser glorioso. Pensa nós como a noiva, irmos ao encontro do nosso noivo. Aleluia. Nós iremos estar em encontro. E sabe quem vai ser os convidados? Uma comitiva de anjos, de querubins, serafins, seres espirituais, que estarão na glória, nos aguardando. Que a Bíblia diz que Cristo virá ao nosso encontro, e nós iremos ao encontro dele. Nós iremos entrar na glória, nós iremos entrar numa dimensão gloriosa, meu irmão. Para pensar, a primeira sensação que eu e você vai sentir quando o nosso corpo ser transformado no corpo de glória. Para pensar, a sensação de nós vendo Cristo, indo ao encontro dele, e Cristo nos coroando, e Cristo nos abençoando. Glória a Deus. Aleluia. Vai ser algo glorioso. Tem pessoas que se alegram em ir num casamento. O noivo se alegra, a noiva se alegra. Pense esse casamento com Cristo, meu irmão. Não existe casamento do mundo que seja mais glorioso. Por mais que você case no castelo da Rainha Elizabeth, com a orquestra mais extraordinária do universo, aquela que é bem refinada, com a maior iguaria, com o maior cerimonialista do mundo, não chega nem no pé o nosso encontro com Cristo. Meu irmão, é isso que tem que alegrar nossa alma, é isso que tem que nos trazer alegria. Vamos parar de olhar para os problemas, vamos parar de olhar para as circunstâncias da vida, vamos olhar para esse dia glorioso. Meu irmão, quando você está prestes a casar, uma experiência minha, você fica um pouco ansioso, sua mente fica um pouco focado naquilo, ou quem vai ser padrinho, fica todo empolgado, que roupa que eu vou pôr, não sei o que, como que vai ser. Meu irmão, nós temos que desejar esse dia, Pedro diz. Você tem que ficar imaginando, meu Deus, como esse dia vai ser glorioso. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Ó Senhor, meu Deus, eu não espero o dia de chegar esse dia, que eu vou deixar esse corpo de pecado, que eu vou deixar essa matéria, e vou receber um corpo glorioso, e vou herdar eternamente contigo, numa dimensão eterna. Oh, meus irmãos, é isso que tem que nos motivar a perseverar até o fim. Amém. É isso que tem que nos motivar a continuar se santificando, a continuar obedecendo a palavra, meus irmãos. Vale a pena ser cristão, vale a pena renunciar ao pecado,
valorizar as coisas de Deus. Vale a pena, meu irmão. Aleluia. Não troca essas belas e preciosas promessas pelo um prato de lentilha. Não troca uma fonte de água pura por uma água poluída. Oh, meu irmão, o amor dele, como santificador e como transformador, ele tem esse objetivo. Pensa nisso, irmão. Começa a ocupar sua mente mais com isso. Quando estiver na sua casa, começa a pensar no céu. O amor dele que foi incondicional, o amor dele que foi sacrificial, o amor dele que foi voluntário, o amor dele que foi transformador e santificador, vai resultar na vida eterna, porque esta é a promessa que Deus tem feito a nós, a saber, a vida eterna. Essa é a promessa. Quem não gosta de promessa? Você não gosta de uma promessa? Se alguém chega e diz assim: eu vou te prometer que eu vou te dar um dinheiro, ou uma casa, ou um carro, alguma coisa, vai ficar, eu vou ganhar aquilo, legal. A promessa dele é a vida eterna. Amém. E essa promessa vai se cumprir, meu irmão, porque Deus não é filho para que minta, nem homem para que se arrependa. Porventura Deus diria algo e não cumpriria, meu irmão. Deus não mente, Deus não muda, a palavra dele vai se cumprir, meu irmão. Aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la, meu irmão. Deus não muda. Aleluia. Deus, ele não oscila. Deus, ele não muda de ideia, meu irmão. Já está estabelecida esta promessa, e vai chegar o dia em que o Senhor olhará para nós e dirá: vinde, benditos do meu Pai, e receba por herança a coroa da vida eterna. Vai chegar o dia, meu irmão, do que os que morreram com Cristo serão ressuscitados primeiro, e logo após nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele ao encontro nos ares. Oh, meu irmão, e quando estivermos na eternidade, não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá tentação, não haverá dor, não haverá, meus irmãos, síndrome, não haverá dívida, não haverá preocupação, não haverá depressão. Quando estivermos na glória, viveremos plenamente, regozijando da presença do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo, meu irmão. Persevera, continue, meu irmão, continue. Amém. Meu irmão, quando você que já fez alguma viagem, estava chegando o dia, você ficou meio ansioso: nossa, eu vou viajar. Meu irmão, você vai viajar para a glória, mas essa viagem é eterna, meu irmão. Essa viagem é para todo sempre. Nós iremos passar todo sempre. A eternidade não vai acabar, meu irmão. É duradoura, é infinita, é indivisível. Vai passar 1 quintilhão de anos e nós iremos estar lá, vivendo com Cristo, meu irmão. Amém. Glória a Deus, aleluias. Amém, meus irmãos. Então, considerações gerais, eu concluo. Nós vimos aqui a depravação do homem. Não, primeiro nós vimos aqui o período da inocência. O homem era puro, santo. A gente viu aqui a queda e a consequência da queda. Os homens se tornaram destituídos da glória de Deus, se tornaram maus, pecadores, estavam sobre a mira da ira de Deus. Depois nós vimos aqui o que o amor de Deus fez por nós e o que Ele continua a fazer. Agora, para concluir, nós precisamos valorizar mais este grande amor por nós. Precisamos valorizar esse amor. Vamos valorizar esse amor. Leia mais a Bíblia, estude mais sobre Cristo, ouça mais pregações bíblicas, clame mais pelo poder de Deus na sua vida, peça para que Deus te ensine a viver para a glória dele. A única maneira da gente ser grato a Deus pelo que Ele fez por nós é obedecendo a palavra. É só assim. Não é a gente dizendo palavras bonitas que ama a Ele, não. Deus quer prática, obediência. Não amemos nem por palavras e nem por língua, mas o amemos em verdade e por obras. Só poderemos ser gratos por este amor a nós pela obediência, meu irmão.
E saiba que este amor ele vai te santificar, este amor ele vai te transformar a cada dia, este amor ele vai modificar sua carne, este amor ele vai te conformar à imagem de Cristo, meu irmão. Quando o diabo vir te acusar, você declara dizendo: portanto nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eis que vós jovens sois fortes, e a palavra de Deus está convosco, e já tendes vencido o maligno. Amém. O maligno já foi vencido, meu irmão. A serpente já foi vencida, o acusador já foi vencido. Ele pode nos acusar, pode lançar seta, mas o diabo não tem poder, meu irmão, contra os eleitos de Deus. O diabo não tem poder contra a igreja do Deus vivo. As portas do inferno, elas não vão prevalecer diante da igreja de Cristo, meu irmão. Deus nos chamou para triunfar, Deus nos chamou para ser vencedores, Deus nos chamou para avançar, meu pai, e avante. Deus nos chamou, meu irmão, para combater o bom combate, terminar a carreira e guardar a fé, meu irmão. Deus nos chamou para isso, meus irmãos. Somos um povo forte, somos a primícia da criação de Deus, somos um povo escolhido antes da fundação do mundo, meu irmão. Continue, não é tempo de parar não, meu irmão. Amém? Amém, meus irmãos. Então quero concluir aqui a mensagem, amém? Vou deixar a oração final. Glória a Deus.